Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre. Estamos apresentando agora, aqui na Comunicação 100% Jesus, esta edição do quadro Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo Responde. Gente, as pessoas sábias costumam afirmar: as palavras têm poder. Elas podem abençoar, curar, gerar confiança, motivação, mas também podem prejudicar alguém. Podem destruir relacionamentos, ferir pessoas e menosprezar o potencial humano. O saudoso proclamador da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, o irmão Alziro Zaru, dizia: uma palavra pode salvar uma vida, uma palavra pode perder uma vida. Há também um importante alerta de Jesus, o pedagogo celeste, ao ensinar os seus discípulos em seu santo evangelho, segundo Lucas, capítulo 6, versículo 45. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro, tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. São palavras de Jesus, o divino amigo da humanidade, nos alertando. E você aí em casa, você já se perguntou o que o seu coração tem nutrido? Qual o poder da nossa palavra sobre as pessoas com quem convivemos? Hoje a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo responde às suas dúvidas, agora falando sobre o poder da palavra, como utilizar para o bem. Se você tem alguma dúvida, você pode ligar nesse momento para o 0310 07 940 ou mandar a sua dúvida para o nosso WhatsApp 11 99 831 8195, tá? Você pode participar e deixar aí a sua dúvida. Hoje o nosso convidado é o irmão Jaime Bertolin, ministro pregador da religião do terceiro milênio, que vai responder as questões apresentadas aqui pela nossa audiência. Irmão Jaime, seja bem-vindo, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre, Liliane, e todos os que estão conosco nesta comunicação 100% Jesus. É isso mesmo. E olha, irmão Jaime, chegou aqui a pergunta da Marta Campos. Ela é de Campina Grande, na Paraíba, está dizendo o seguinte: sempre que falo com uma determinada pessoa, eu sinto a energia do ambiente mudando. Fico até exausta após a conversa. A vibração e a palavra têm, de alguma forma, conexão? Toda conexão que se possa imaginar, né? Porque quando nós falamos, quando nós proferimos uma palavra, nós estamos colocando nessas palavras a nossa energia, aquele que vem de dentro de cada um de nós, do nosso coração. Nós vimos aí o ensinamento do Cristo, que o homem bom tira do bom coração, boas palavras. Então, como você diz, Marta, que você quando conversa sente-se exausta, é por isso, é porque ao falar palavras boas, palavras que curam, que auxiliam, palavras que promovem o bem, você está colocando nessas palavras uma vibração, uma energia, que é sua e também é do mundo espiritual superior que acompanha você nessa hora. Então, o que acontece? A sua palavra vai carregada dessa vibração e faz o bem, certamente. Por isso é que depois você fisicamente sente-se exausta, né? Olha o poder da palavra. Jesus curou a filha de Jairo dizendo o quê? Menina, levanta-te. E ela se levantou. Era considerada morta, não é isso? A vibração. A mulher hemorroísta, que sofria 12 anos, foi lá, tocou nas vestes do Cristo e ficou curada. Por quê? Por conta da vibração, da energia do Cristo que ela buscou. Quando Jesus curou o servo do centurião com uma palavra, ainda à distância, a palavra foi carregada com toda a vibração, com toda a energia do Cristo e salvou aquele nosso irmão que estava adoentado. Então, na religião divina, nas igrejas ecumênicas, nós temos aos sábados a cerimônia da imposição das mãos. O que acontece ali? É o pensamento, que também tem a mesma força, passa para as mãos e abençoa as criaturas, fortalece, ilumina, curam. Isso tudo nós temos dentro das igrejas ecumênicas da religião do terceiro milênio. Você é a nossa convidada amanhã, 16 horas 45 minutos, para que todos participem
deste momento, dessa comunhão com Deus. Agora, nós precisamos, Marta, você que mora aí em Campina Grande, nós precisamos carregar dentro da nossa alma, do nosso espírito, do nosso coração, nós precisamos estar sempre carregados de energia, de força, de coisas boas para oferecermos aos outros. Como é que nós fazemos isso? Nutrindo a nossa alma. Aí eu vou dar uma dica para você. Ó, aqui em mãos o livro do irmão Paiva Neto, na sua edição revista e ampliada, lançada agora no último dia 2. E aqui é uma boa maneira de você nutrir a sua alma, carregar a sua alma de toda essa energia. Na página 335, eu dedico ao seu coração, quando o irmão Paiva, sob esse título, Maria, generosa mãe da humanidade, ele escreve para todos nós: que ventura é servir a Jesus! Se todos os compromissados com a sublime causa do Cristo houverem brilhado na terra, testemunhando o seu nome, as suas obras, receberão dele o seu testemunho. E nós teremos a glória do Divino Senhor, que é a supina glória que o mundo inteiro não nos pode oferecer, mas que o coração dele e de Maria Santíssima possuem sobejamente e nos ofertam a todo instante. O artigo continua e eu convido você, Marta, se ainda não adquiriu, adquira. Somos Todos Profeta, edição revista e ampliada pelo nosso irmão Paiva Neto. Aqui você encontra material que vai abastecer a sua alma, o seu coração, para que você continue proferindo boas palavras às pessoas que te procuram, tá bem? Muito obrigado pela sua pergunta, pela sua participação. Certo, a Marta Campos de Campina Grande, na Paraíba, trazendo a sua dúvida. Marta Campos, Campina Grande, Paraíba. E agora a gente traz aqui a pergunta da Ana Regina Marques, de Poços de Caldas, Minas Gerais. Ela diz o seguinte, irmão Jaime: nem sempre a gente consegue ter cuidado de pensar antes de falar. Em momentos de raiva ou de aborrecimentos, os sentimentos chegam antes da razão. E aí faço comentários infelizes e me arrependo depois. Adianta se corrigir, pedir desculpas, se o estrago já foi feito? Ana Regina Marques, de Poços de Caldas. Quantas vezes nós fazemos isso, hein? Não é só você, não. Todos nós estamos sujeitos a essas situações. Agora, entender o erro, né? Ter noção de que você errou e em seguida você vai buscar reparar esse mal praticado, já é um bom começo. Então, você viu que errou, faz uma introspecção, faz uma autoanálise e conclui: poxa vida, não devia ter feito isso, não devia ter falado isso. Então, nesse minuto você já começa a se recuperar. Pedir desculpas, então, vai ajudar mais ainda a vencer o que foi realizado. Então, Ana, veja bem, as palavras têm esse poder. Ferem, machucam, agridem, como também nós já vimos, as palavras curam, salvam, elevam as criaturas que proferem as palavras e aquelas que recebem as suas palavras. Então, para que a gente não caia sempre nessa situação de, sem pensar, falar o que não precisa ser falado, nós precisamos estar numa sintonia mais elevada, mais forte, uma comunhão mais firme com os nossos anjos guardiães, com os nossos anjos da guarda. E por falar nisso, domingo agora nós temos nas igrejas ecumênicas, e aí em Poços de Caldas você tem a Igreja da Religião Divina. Nesse segundo domingo temos a reunião em homenagem ao nosso anjo da guarda. Você é a nossa convidada, tá bem? Então veja bem, é preciso a gente formar essa sintonia, essa parceria, para quê? Para que esses anjos guardiães nos assistam, possam nos abençoar, possam nos iluminar, nos ajudando para que a gente não tenha esses momentos de fraqueza, vamos dizer assim, e aí a gente fala o que não queria, fala o que não precisa, maltrata, agride, fere as pessoas. Então, a nossa sintonia é extremamente importante para que as nossas palavras sejam palavras de amor, de construção,
palavras que iluminem o caminho das criaturas que estão à nossa volta. Agora, diz o povo, na sua sabedoria popular, que prevenir é melhor que remediar, não é isso? Então, vamos prevenir entrando nesta sintonia mais elevada. Como é que você pode fazer isso, Ana Regina? Aí eu vou trazer uma dica para você também do livro Somos Todos Profetas, livro do irmão Paiva Neto, edição revista e atualizada. E eu dedico ao seu coração, na página 49, o título que o irmão Paiva escreve é Jesus, o Apocalipse e a Árvore da Vida Eterna. Então, ao ler, ao entender, ao compreender esses ensinamentos, Ana, você estará se prevenindo, porque você estará se protegendo para não falar o que não precisa, para não agredir, para não machucar, para não ferir as criaturas, tá bem? Então escreve, irmão Paiva, e eu dedico ao seu coração e ao coração de todos os que estão conosco aí em Poços de Caldas. Com o livro da Revelação, a humanidade, num período medido segundo o tempo divino, irá estabelecer na terra os estatutos do governo de Deus. 2 pontos. Novo céu, nova terra, a nova Jerusalém. Apocalipse do Cristo, capítulo 21, versículos de 4 a 6. E o que a nossa mente espiritual pode vislumbrar de tudo isso? Pergunta o irmão Paiva. Qual é o seu celeste recado? E ele responde, justamente este: uma nova política, uma visão altissimamente fraterna na religião, nova economia, nova ciência, nova filosofia, nova arte, novo esporte e assim por diante. E com a conjunção dessas sublimes transformações, a generosidade divina nos oferta a árvore da vida eterna com 12 frutos, um para cada mês. Essa árvore da vida eterna, que são os ensinamentos do Cristo, a sabedoria do Cristo, nos alimenta. Se nos alimenta, nos oferece condições de nós estarmos sempre proferindo boas palavras, incentivando as pessoas, ajudando as pessoas a melhorarem. E quando fazemos isso, estamos beneficiando a nós mesmos. Então a palavra tem essa grande característica, ela realmente levanta a criatura. Ela coloca a criatura no caminho de Deus. Ela coloca a pessoa no caminho do bem, do amor, do crescimento, da fraternidade. Então, vamos cuidar para não falarmos palavras ruins, palavras más, palavras que vão jogar a pessoa para baixo. Para isso não acontecer, o que temos que fazer? Estar na sintonia mais elevada com os nossos anjos guardiães. E aí a importância de termos uma boa literatura que nos ajuda, que nos ilumina, que nos fortalece e nos prepara para termos sempre do nosso bom coração, como ensina Jesus, boas palavras. E aí, Ana Regina, você que mora em Poços de Caldas, certamente você vai cada vez mais falar boas palavras, emitir bons sentimentos, boas vibrações para todos aqueles que estão à sua volta, tá bem? Muito obrigado pela sua participação. Ana Regina Marques, de Poços de Caldas, Minas Gerais. A gente também deixa o endereço da Igreja Ecumênica da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, para que você esteja com a gente na Rua Oliveira, 174, Jardim dos Estados, tá? Rua Oliveira, 174, Jardim dos Estados. O telefone, o DDD é o 35 37 22 28 31. DDD 35 37 22 28 31. Agora nós vamos para o Rio de Janeiro. A Jussara Reis, muito obrigada. A Jussara é telespectadora, está sempre na audiência. Ela diz o seguinte: eu já ouvi vocês dizerem que ler o Evangelho Apocalipse de Jesus em voz alta traz muitos benefícios. Queria saber o porquê. Ok, Jussara, você mora no Rio de Janeiro, muito obrigado pela sua participação, pela sua pergunta. E realmente, na comunicação 100% Jesus, nas igrejas ecumênicas da religião divina, estes pensamentos são sempre valorizados, e esse ensinamento que vem de Deus, do Cristo, do Espírito Santo, vem através do irmão Paiva Neto, vem através dos irmãos espirituais. Essa leitura é extremamente benéfica para todos nós, para a nossa vida como um todo. Mas eu vou
trazer para você aquilo que o irmão Paiva escreve no seu blog, né? Blog paivaneto.com, que você também pode acessar todo dia, toda hora, hein? O título desse artigo é o seguinte: o Evangelho Apocalipse é o ar que respiramos. Esse é o título. O Evangelho Apocalipse de Jesus é o ar que respiramos. No subtítulo Magia Espiritual do Bem, escreve o irmão Paiva, e aí responde a sua dúvida, Jussara, tá bem? Escreve o irmão Paiva, então, o seguinte: leiamos o Evangelho Apocalipse de Jesus em voz alta todos os dias. Por oportuno, trago-lhes a fraterna sugestão do irmão Flecha Dourada, Espírito, propondo-nos que a leitura da Boa Nova seja feita dessa maneira. Abre aspas, palavra do irmão Flecha Dourada. Se a humanidade lesse um capítulo por dia da Bíblia Sagrada, ela seria bem melhor. Que as famílias leiam em voz alta dentro de casa. Vão espantar muitos obsessores, os lobos invisíveis que o irmão de Paiva combate. Vão tirar aqueles que não têm nada a ver com os espíritos daquela família e vão ajudar os irmãos espirituais no trabalho da segurança espiritual. Tudo depende de as famílias fazerem a sua parte. Enfrenta-se o mal com o Evangelho de Jesus. Essa é a grande receita. Fechará as palavras do irmão Flecha Dourado. E o irmão Paiva continua escrevendo para todos nós o seguinte: que assim seja. E o Evangelho Apocalipse de Jesus é como o ar que respiramos. É preciso vivê-lo, não só por 10 minutos, mas em todos os tempos de nossa existência. O Armagedon não é uma brincadeira. E repito, precisamos nos preparar incessantemente para enfrentá-lo e vencê-lo com o Cristo. Para fixarmos bem na mente, o Evangelho Apocalipse é de quem? O irmão Paiva pergunta. E ele mesmo responde: de Jesus. E ele, Jesus, nos avisa da realidade desse fato apostólico, apocalíptico e evangélico, acima de tudo. Por isso, a relevância dos encontros legionários como incentivo permanente de propagação e vivência da Boa Nova do Provedor Celeste. O artigo continua e eu convido você para ler no blog paivaneto.com, para que você então compreenda cada vez melhor, Jussara, a sua pergunta, né? Por que é benéfico ler o Evangelho Apocalipse na nossa casa, no nosso trabalho, na escola, em todo lugar? Porque nós estamos atraindo para nós essa energia, essa vibração, essa força que vem do Cristo Jesus. Aí eu falei do seu trabalho e alguém pode perguntar, né, para si mesmo: pô, mas ler o Evangelho lá no meu trabalho, no meu comércio, na escola, eu que sou um professor. Sim, é no seu trabalho. Você precisa mudar o ambiente, você precisa iluminar a sua volta. Nada melhor do que você ler com amor, com a alma voltada ao Cristo, ler o Evangelho, o Apocalipse do Cristo. Como nos ensina a religião divina, sempre em espírito e verdade, à luz do mandamento maior trazido por Jesus, que é o amai-vos uns aos outros, tanto quanto Jesus nos amou, e que o evangelista João registra no capítulo 13, versículo 34. Tá bem, Jussara? O porquê, eu acredito que você entendeu na resposta que o irmão Paiva nos coloca à disposição no seu blog, tá bem? Muito obrigado pela sua participação, Jussara.